Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Boa tarde, ouvintes da TV Mundo Maior, telespectadores. Mais um programa novamente. Este é João Lourenço que vos fala. Nesse programa que é dedicado à compreensão dos transtornos mentais à luz da doutrina espírita. E eu gosto sempre de lembrar que nós não estamos aqui querendo usar a doutrina espírita para explicar e muito menos justificar, né, aqueles nossos comportamentozinhos insanos que mais cedo ou mais tarde acabam nos adoecendo e aí no desespero a gente não sabe o que faz, corre para tudo quanto é lado e acaba achando que com o espiritismo se resolve tudo. Na realidade o espiritismo é apenas o cristianismo reavivado com explicações profundas para aqueles que precisam das explicações. Porque o amor de Deus e de Jesus não se explica, a gente aceita como ele é. Porém, nós temos falado aqui no programa de como que se trabalha, vamos dizer assim, na psiquiatria em si, num contexto geral. E de uma escola psiquiátrica que olha o indivíduo muito profundamente, não só através de tabelas ou de questionários. E isso nos leva a alguns diagnósticos. E o diagnóstico não é necessariamente um nome que tem que se dar para a doença, porque normalmente nessa área da medicina você acaba estigmatizando o doente, vamos dizer assim, ou o portador do transtorno, se bem que é o que está manifestando o transtorno, né? O que é um estigma? É quando você começa a usar a doença ou uma característica física ou de comportamento da pessoa como um referencial, né? Tipo assim, quem é o fulano? É o esquizofrênico, então já até estigmatizou. Quem é o fulano? É o cara que tem pânico lá, é o cara que é ansioso, é o cara que é depressivo. Assim como a gente às vezes faz de uma maneira involuntária, mas a gente fala, olha, é perto daquele careca ali, ó, né? Ou tá vendo aquele gordinho? É um pouquinho mais para cima, é uma referência. Não é com maldade, mas as pessoas acabam estigmatizando. Então, a gente evita de usar nomes. Porém, é interessante como as pessoas têm curiosidade de saber o nome das doenças. E é o que nós vamos fazer de agora em diante. Porém, quero lembrar vocês, como vocês viram agora há pouco, correu aqui embaixo, que você pode falar conosco através da internet, que é o nosso e-mail, né? Através do WhatsApp, que é esse telefone que nós falamos aqui. O e-mail é esse, novamente, @tvmundomaior.com.br. O WhatsApp é o nosso celular que você vai falar com a gente, vai transmitir a sua pergunta, o seu questionamento, né? É o 99643-3827. E agora também temos mais uma novidade, que está ao vivo agora o nosso programa no YouTube. Então, também pelo YouTube você pode, enquanto assiste, fazer sua pergunta, sua colocação, que vai estar chegando até nós em tempo, né, online, on time, para que a gente possa estar respondendo a sua pergunta. Olha lá, YouTube /TV Mundo Maior, ok? Então, fique tranquilo, querendo participar, é só mandar a sua pergunta, o seu questionamento ou a sua colocação a respeito do programa que estamos falando. E nós vamos então falar um pouquinho hoje sobre uma coisa que sempre intrigou, né? E acho que continua intrigando as pessoas. E eu fui um desses intrigados, se não um desses intrigantes, vamos dizer assim, né? Que é a diferença entre o que nós poderíamos chamar de doença mental e mediunidade perturbada. Estava conversando aqui com o Maurício, que tem uma série na TV aí, que você pode ver na Netflix, que chama-se OA, né? Só tem 8 capítulos, sabe? Uma coisa interessante, é uma série de 8 capítulos, que eu acho que tentaram inventar tanta loucura que não teve mais loucura para inventar, mas de qualquer maneira, no 8º capítulo, não gostei, mas de qualquer maneira, vocês vão vendo lá, né? É uma coisa interessante que fala exatamente sobre isso, onde começa a mediunidade e onde começa a perturbação mental, né? E qual o diferencial das duas? Essa era uma dúvida que me perseguia, ou me perseguiu por um bom tempo, por longos anos, vamos dizer assim, desde quando eu decidi fazer o estudo da saúde mental, porque eu não decidi fazer psiquiatria quando entrei na faculdade, eu decidi
2 meses antes de terminar o 6º ano da faculdade, e aí que eu resolvi fazer residência, e acabei indo fazer residência em psiquiatria, num hospital de reconhecimento internacional, pelo menos até hoje você fala isso, que é o Hospital do Juqueri, lá em Franco da Rocha, onde os nossos professores tinham abertura para falar sobre coisas de estados alterados de consciência, a ponto de que o meu apelido lá, porque eu era um pouco exagerado em termos de falar isso, era Dr. João, o Profeta, né? E quando o professor falava para a gente, olha, João, é muito interessante essas coisas que você traz, de regressão de memória, de percepção extrasensorial, mas aqui é um curso para médicos que querem se especializar em psiquiatria. Então você vai ser especialista, você tem que entender de todas as linhas de psiquiatria. Porém, conhecendo um professor nosso, o professor Dario, eu perguntei para ele que eu queria fazer um trabalho científico para poder diferenciar o que seria a diferença entre transtorno mental e mediunidade. Ele olhou para mim como se eu, assim, uma certa cara de compaixão, porque eu falei com muito entusiasmo, como se eu estivesse falando alguma coisa muito nova. Ele falou, mas isso não é novo. Desde que o hospital foi fundado, em 1800 e nada, já se estuda isso. Aí me mostrou uma prateleira enorme lá na biblioteca, que ele era o diretor da biblioteca. Eu falei, tudo isso aqui, desde que foi fundado o hospital, são trabalhos científicos feitos sobre esse assunto, né? O que você está querendo fazer é o quê? Talvez é uma revisão de trabalhos, uma meta-análise, isso seria interessante. Eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu queria escrever a respeito do assunto, alguém já tinha escrito, né? Ou que alguém queria pesquisar, alguém já tinha pesquisado. Aí eu percebi o seguinte, que apesar de você ter muitos conhecimentos e ter muito conhecimento já adquirido, recolhido, guardado, estudado, comparado, eu tinha sempre uma pergunta, né? Sempre eu fazia essa pergunta para todo mundo, para todos os cientistas que eu já passei, inclusive na Associação Médica Espírita de São Paulo. Muito bacana essas informações. Legal, existe a mediunidade, é legal, existe a perturbação, existe a mediunidade perturbada, mas na prática, como que você faz o diagnóstico diferencial? Né? Qual é a máquina? Até que lá em Franco da Rocha eles brincavam que um dia a gente ia inventar o clerambômetro, né? Clerambômetro é em homenagem a um médico chamado Clerambault, que foi a primeira vez que um colega médico começou a descrever as alucinações. Então, alucinação você não consegue medir, ela é só um sintoma, ela não é um sinal. Então, quando a pessoa diz para você assim, estou ouvindo vozes, você tem que acreditar. Estou vendo uma pessoa aqui, você tem que acreditar, né? Não existe como você medir. Clerambault descreveu, mas não tem um aparelho chamado clerambômetro que eu consigo medir as alucinações. Então, existem alguns sinais indiretos que eu deduzo que a pessoa está com um sintoma de alucinação. Por isso que a minha pergunta sempre foi, e aí? Estudei psiquiatria, estudei o espiritismo, frequentei a Associação Médica Espírita, conheci um monte de tecnologia, teorias, teóricos, práticos, pesquisadores, e na prática? Porque a prática, para mim, é aquela que eu vejo lá no pronto-socorro, onde eu atendo as pessoas que têm crise. A prática, para mim, é lá no dia a dia do consultório, em que as pessoas vão lá, querendo que o Dr. João, o Profeta, cure a mediunidade de um esquizofrênico que é doente mental de verdade, que não tem mediunidade nenhuma, né? E aí a gente fica imaginando o que eu tenho para mostrar para essas pessoas, né? Ou como é que eu faço, qual é o critério, qual é o sistema, qual é o método. Por isso que nós falamos aqui da visão sistêmica do ser humano. O ser humano é um ser biológico, psicológico, social, espiritual e também está sujeito, queira ele ou não, à fenomenologia paranormal, ou, se a gente quiser falar aqui cá entre nós espíritas, a fenomenologia espírita, ok? Aí então é que nós fazemos o diagnóstico de maneira sistêmica e usando a metodologia que eu falei nos últimos 2 programas, né? Que é uma metodologia densa, né? Cansativa, trabalhosa. Não é simplesmente aplicar um teste, fazer a pessoa responder umas perguntas e já fechei, você é esquizofrênico, né? Quantas vezes eu já não peguei esquizofrênicos que nada mais eram do que pessoas histéricas, né? Que dissociavam tanto que parecia que estavam realmente com alguma doença mental. Então, como nós falamos no último programa, nos últimos programas,
o diagnóstico pela observação clínica evolutiva. Então, a investigação clínica psiquiátrica. Vou falar por cima que eu já nos outros programas vocês podem pegar na internet e assistir. Ó. Anamnese subjetiva, anamnese objetiva, anamnese biográfica com estudo heredológico de pelo menos 3 gerações por parte de pai e de parte de mãe. Catamnese, se a pessoa tiver internações em outros hospitais ou na mesma hospital. Exame clínico, propedêutica armada, exames laboratoriais, exame psíquico inicial, aplicação de testes neuropsicológicos e projetivos, acompanhamento psicodinâmico pessoal e social, e aí vem o que eu coloco de valor agregado de quem conhece a paranormalidade e a fenomenologia espírita. Reconhecimento, ou seja, qual é a espiritualidade horizontal daquele indivíduo e a espiritualidade vertical daquele indivíduo. Tá? E é claro, se eu tenho conhecimento de paranormalidade e ou fenomenologia espírita, eu vou tentar observar e descrever os fenômenos paranormais e os fenômenos espíritas coadjuvantes, ou seja, que estão junto, que andam junto. Nesse filme que eu falei, que chama-se O.A., né, essa série, acontece muito disso. Uma mistura de problemas físicos com psicológicos, com sociais e também fenomenologia paranormal, ou que nem sempre é mediúnica, tá? Todo médium é um sensitivo, mas nem todo sensitivo é médium. A gente só considera um sensitivo médium quando ele é intermediário de uma comunicação de seres do mundo extrafísico para os seres do mundo físico. E a gente só considera comunicação mediúnica aquelas que têm algum tipo de conteúdo edificante e educativo, e não só especulativo, né? No sentido circense da coisa, né? Porque qualquer um pode dissimular e fingir que está tendo uma comunicação mediúnica. Não é muito difícil, né? Vira até jargão, ok? Esse pequeno resumo do nosso primeiro bloco é para a gente poder começar a entender agora como que nós vamos agora olhar o indivíduo também com o saber espírita, que não vai dar diagnóstico. Lembra, a gente não vai estigmatizar, você é obsidiado. Não é para isso. Do mesmo que eu vou falar que é esquizofrênico, que é maluco, que é louco, careca, gordo, ninguém vai falar isso. Não é para estigmatizar. Observar clinicamente é para poder obter informações que vão ajudar no tratamento, sem julgar, sem condenar e sem executar. Vamos para o nosso intervalo e aguardamos as suas perguntas. Até lá.